8h39 no ar, o Conversa de Redação desta sexta-feira, 1º de julho de 2022. Meio do ano chegou, hein? Olha, para debater os principais temas do dia, os mais polêmicos, jornalista Lucas Ragazzi, a economista Rita Mundim e o cientista político Malco Camargos. Eu começo com a Rita, até porque o assunto é economia. O Senado aprovou um Auxílio Brasil de R$ 600, vale combustível de R$ 1.000 para caminhoneiros há 3 meses da eleição. Além disso, aqui em Minas, começa a valer hoje a redução do ICMS sobre os combustíveis, aquela redução daquele projeto proposto pelo governo federal. Então, Mundim, como é que você está vendo o que muita gente está chamando de PEC das bondades? Bom dia para você. PEC das bondades, ou PEC kamikaze, né, por causa do aumento do gasto público. Sob o ponto de vista onde está provocando a polêmica, né, que é o estado de emergência, nós estamos passando pela maior inflação do planeta dos últimos anos. E a gente vê a própria mídia mostrando a perda de poder aquisitivo, o ingresso das pessoas aí num estado de pobreza. Isso está acontecendo em nível mundial. A própria FAO, ela apontou, né, que o nível de preço dos alimentos é o maior da história, e a cada 1 ponto percentual que sobe esse índice, 10 milhões de pessoas ingressam na linha da pobreza. Então eu acho que o estado é de emergência mesmo, apesar das eleições, tanto é que a aprovação se deu no Senado com apenas 1 voto contrário. Portanto, vejo, né, a necessidade nesse momento de socorrer ou de aumentar o auxílio àqueles mais pobres, àqueles mais necessitados. Mas, por outro lado, vejo com muito bons olhos, né, essa melhoria aí no mercado de trabalho, mas isso é uma outra pauta que a gente vai discutir aqui. Mas, nesse momento, o mundo inteiro, o planeta, sofre e sofre muito com a inflação. Agora há pouco saiu a inflação na zona do euro, subiu de novo, de 8,1% para 8,6%. É a maior inflação da história, né, desde que o euro foi lançado. Portanto, é um momento muito dramático para a população global e principalmente para os países em desenvolvimento. Ô, Malco Camargos, eu peguei aqui alguns dados dessa PEC que começou a ser aprovada no Senado ontem. Eu me assustei com os números. Auxílio Brasil aumenta de R$ 400 para R$ 600, 26 bi, estimativa. O Vale Gás dobra o valor, 1 bi, a estimativa de gasto. Os taxistas com auxílio gasolina, 2,5 bi, tudo com B de bola, tá, gente? Auxílio caminhoneiro, benefício de R$ 1.000 mensais, 5,4 bi. Transporte público, concede gratuidade a maiores de 65 anos, 2,5 bi. E o etanol com subsídios de 3,8 bi, um total de 41,25 bilhões de reais no ano eleitoral. Isso tudo aqui, pelo que eu entendi da PEC, até o final do ano. É muito dinheiro, isso vai estourar. Bom dia. Bom dia, Júnior. E quanto nós já xingamos aqui o tal do fundão eleitoral, né? Aqueles 5 bilhões que são gastos com a campanha. O governo está gastando 10 vezes mais o fundo eleitoral em nome do seu candidato. É verdade que a situação aflige, mas é verdade também que é uma tentativa de mudar algo que não foi feito até o momento. O governo, até 3 meses antes da eleição, se recusou ou disse que não era necessário atender os mais afligidos. E agora, há 3 meses, muda a estratégia. Caberá ao eleitor perceber se a sua vida, de fato, será melhor nos próximos 6 meses, né, até o final do ano, e pensando também nos próximos 4 anos com este governo, ou se ele quer mudar. A história nos diz que o eleitor é sensível a questões econômicas. A ciência política está muito ligada à economia. O eleitor tende a se comportar nas eleições de acordo com o seu bolso. Se o bolso vai bem, ele vota na situação. Se o bolso vai mal, ele vota na oposição. A grande questão é se esse auxílio de curta duração, que faz sim diferença das pessoas, será suficiente para mudar o bem-estar do bolso do eleitor. Provavelmente não. É um alento, mas não é uma solução. De outro lado, o que esperar da classe política? O que esperar dos senadores e dos deputados na Câmara Federal?
Em ano de eleição, qual será o político que votará contra vantagens para a economia popular? Certamente, eles não estão preocupados neste momento com os fundamentos macroeconômicos. Estão muito mais preocupados com a chance de sucesso de reeleição sua ou de algum correligionário do seu partido. É isso que move os parlamentares neste momento. E aí, Lucas Ragaz, bom dia para você. Como é que você lê toda essa história, né? Tem uma questão aí que o Malco está dizendo, questões econômicas, né, de diretrizes ali, e uma questão eleitoral no meio disso tudo, né? Bom dia, Júnior. Bom dia a todos aqui no Conversa. Bom dia aos nossos ouvintes. É uma pauta sensível, né? E é uma pauta... A gente está num momento, num contexto ali de pós-pandemia, de muita necessidade social. A gente é bombardeado sempre com novos dados da fome no Brasil. A gente tem hoje uma boa notícia do desemprego que a gente ainda vai abordar aqui, que caiu. Mas é um contexto de muita dificuldade da população. Então, esse auxílio é sempre bem-vindo na hora da gente tentar conter essas questões. O fato é, isso acontecer também na véspera ali do início das campanhas. Tanto é, como o Malco destacou, que só um senador votou de forma contrária a essa PEC, foi o senador José Serra, que até atacou a PEC, chamou ela de eleitoreira, e de fato é muito difícil você não ver essa PEC, essa proposta, como uma preocupação mesmo eleitoral de todos, né? Todos votaram a favor dessa PEC, uma questão ali de popularidade, você dá muitos benefícios, você botar dinheiro na população num momento, num contexto eleitoral, é muito difícil você não enxergar um projeto desse, que é uma bomba fiscal, né? Muito dinheiro, você fura o teto de gastos, você contraria ali algumas questões da lei de responsabilidade fiscal, mas num contexto também de muita dificuldade para a população. É polêmico, vai dar muito o que falar ainda mais por conta desse contexto eleitoral, e aí eu tenho certeza absoluta, até pela votação, né, só um senador não votou a favor, eu concordo com o Malco, é uma pauta muito delicada que os políticos não querem ali ir contra nesse momento, né? Como é que você se explica depois para o seu eleitor que você não foi a favor num momento tão difícil, num contexto tão difícil socialmente, que você não foi a favor do aumento do auxílio, da criação do auxílio para o caminhoneiro? É uma pauta difícil, são os desafios brasileiros e da gestão do Estado, né, ô Júnior? Uma pauta socialmente que às vezes parece muito boa, mas que vai agravar muito uma situação ali, pode colocar em risco toda a gestão fiscal, uma responsabilidade na gestão, é aquela medida, né, aquele balanço que tem que fazer sempre, são os desafios da gestão pública. Parece que você quer complementar? Júnior, eu quero. Uhum. O que acontece? Há uma coincidência entre a explosão da inflação, que é consequência da pandemia, e a eleição no Brasil. Então isso é um problema global, mas há uma coincidência com a eleição. Quer dizer, a gente vê todos os dias o aumento da fome, as pessoas com necessidade, inclusive, de comprarem o seu botijão de gás. Então, a gente tem que separar, né, o que é eleitoreiro e o que é realidade. Então, é emergencial, sim. A pior consequência da pandemia é a inflação que atinge a todos os brasileiros. E, consequentemente, atinge muito mais os mais pobres, que muitas vezes estão desempregados, e aqueles que estão empregados viram seu poder de compra ser corroído. Em relação ao gasto fiscal, a responsabilidade fiscal desse governo, ela vem sendo demonstrada apesar das críticas. Durante a pandemia foram gastos, nós terminamos com um rombo de mais de 700 bilhões nas contas públicas. Esse rombo, em um ano, saiu de rombo de 700 para superávit de 60 bilhões. Esse pacote, o Ministério da Economia está fazendo a conta na ponta do lápis. Até antes de acrescentar o auxílio para o taxista, os 2,5 bi, as contas serão pagas com receitas extraordinárias, advindas do bom desempenho das empresas estatais, dividendos da Petrobras, dividendos do BNDES e a privatização da Eletrobras. Então está tudo na ponta do lápis. O que existe é muita especulação, principalmente no mercado financeiro, puxando o dólar, puxando os juros e derrubando as bolsas.